Irmãs, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Vozes da Casa de Esther. Estou muito feliz em estar aqui nesse momento em comunhão com vocês. E antes de mais nada, eu quero pedir para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com as suas amigas, que eu tenho certeza que elas serão tocadas profundamente. E para iniciarmos, eu quero trazer uma passagem bíblica que ela se encontra em Isaías 43, 18, 19. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não percebem? Estou abrindo um caminho no deserto e riachos no ermos. Talvez você que está aí nos assistindo agora tenha um passado de dor, um passado de sofrimento, talvez uma traição, talvez um abandono, e você se veja sem saída. Mas o que eu quero dizer para você, que você tem um Deus de restauração, um Deus que tem propósito para todas as nossas dores que nós passamos. E esse Deus traz a nossa dor para virar um testemunho para curar e libertar outras vidas. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. A nossa convidada de hoje traz um testemunho forte e edificante, onde ela saiu de um ambiente de dor, sofrimento, para um ambiente de restauração e propósito que o Senhor a colocou. Hoje a nossa convidada, ela é uma amiga querida, uma irmã do coque, ela é uma mulher guerreira, forte, que batalhou muito para estar onde ela está hoje. Hoje a nossa convidada é a Helenir Poli, e eu quero que vocês a recebam com muito amor e carinho, porque o que o mundo chamou de dor, Deus chamou de propósito. Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Gente, estamos aqui hoje para poder falar um pouquinho mais do meu testemunho, do meu resgate espiritual, profissional, e pessoal também, né? Em todos os âmbitos da minha vida. Então, espero que você consiga se conectar através da minha história, que através do meu testemunho de vida possa influenciar também no seu testemunho de vida, que um dia pode ser dado também, assim como o meu hoje está acontecendo. Amiga, é muito bom receber você aqui no nosso podcast. Muitas irmãs comentaram lá no Instagram que queria saber mais sobre o seu testemunho, porque você não fala muito sobre isso nas suas redes sociais e você tem uma história muito parecida com a minha. Eu fui abandonada, mas já na minha adolescência, e você foi abandonada pelos seus pais na sua infância. E eu queria que você contasse um pouquinho para nós como que foi isso. Com certeza. É um testemunho que quase não é falado, porque já foi uma ferida, né? Muitas vezes aqui a gente tem uma resistência de falar sobre a nossa vida, justamente porque a gente não quer que volte a ferir muitas vezes. Mas eu tenho entendido a importância desse testemunho. Eu acho que não poderia ter sido um lugar melhor do que a Vozes da Casa de Esther, que é esse momento. Então, é como se o Senhor estivesse preparando esse momento também para eu estar aqui e falar da minha história, do meu testemunho de vida, que inclui tudo, né? Inclui quem eu sou, inclui a minha família, inclui o meu profissional, que né, tudo faz parte. Às vezes a gente quer separar o espiritual do profissional, o espiritual do pessoal, mas não tem como. Ele caminha com a gente em todos os momentos, e como eu demorei a entender isso. Até em assumir o seu nome como Helenir Poli, como muitas de vocês devem conhecer ela como Lê Poli. Sim. Até mesmo confundindo com Letícia. Sim. Mas não, é Helenir mesmo o seu nome. Sim. E hoje está sendo um momento de cura, até mesmo para assumir, né, seu nome. Sim. Que tudo. Foi... É um momento de tudo. Eu sinto esse cuidado do Senhor na minha vida, até nesses detalhes, que é algo que às vezes é uma resistência. E Ele fala, não, deixa eu tratar aqui com carinho. Porque Helenir é um nome que eu nunca me vi, até mesmo na chamada da escola, quando falavam Helenir, eu falava, meu Deus, quem é essa pessoa? Sou eu. Então eu nunca me reconheci Helenir, mas esse foi o nome que o Senhor escolheu, né? Foi direcionado de alguma forma, porque desde o ventre nós já somos escolhidas, então ele já tinha um propósito voltado para isso. Então hoje realmente em público, né, a gente está aqui falando e admitindo, trazendo a realidade, a verdade do meu nome. Mas acabou que Lê Poli se tornou uma marca. Sim. Né? Então as pessoas me chamam de Lê por carinho ou por Poli, porque fica mais fácil de lembrar também o nome. O Helenir tem que sempre reforçar. Como que é o seu nome mesmo? As pessoas sempre acabam perguntando.
Mas acaba que sendo um nome mais para os íntimos mesmo, e se tornou a marca da empresa que eu tenho Que também. legal. E até mesmo a história do nome, de você não assumir, eu também, né? Tenho um nome, o meu primeiro nome é Thaís, mas eu não tenho o hábito de utilizar. Meu nome é Thaís Mariana. E aí eu firmei minha identidade em Mariana, mas eu sei que Deus está me tratando, me curando para eu ter essa aceitação, né, do meu nome. Tem uma dor por trás disso também, mas eu sei que Deus vai tratar com carinho, assim como Ele está fazendo com você, Sim, é essa para tratativa. eu me reconhecer também como Thaís, né? Foi um nome que a minha mãe escolheu com carinho, Sim. e como você disse, Deus já nos conhecia desde o ventre da nossa mãe, já havia nos escolhido, já tinha escolhido cada detalhe, a cor dos nossos olhos, a cor do nosso cabelo, e até conduzir para a escolha do nome, né? Sim, com certeza. É totalmente espiritual, né? E os nomes também fazem parte disso, gente. Não tem jeito. São as escolhas que foram feitas lá atrás e que foi um renascimento, foi uma vinda de um bebê. Não tem como não ter sido escolhido com amor, né? Não tem como. Acho que o primeiro escolher o nome de um filho tem todo um momento especial, tem todo um sentido por trás. Então, até a gente amadurecer nessa ideia, o Senhor vai tratando mesmo. Uhum. E amiga, volta um pouquinho lá na questão do abandono. Eu sei que é um assunto difícil, um assunto doloroso para se falar, mas eu gostaria que você contasse como que foi para você, né, na sua infância, tão novinha, ter sido abandonado pelas pessoas que eram para cuidar, foram designadas para cuidar de você, né? Na verdade, hoje não é mais uma dor, já foi, né? Por isso que eu senti super a vontade de falar, de contar esse testemunho, porque eu acho que agora sim é o momento de contar e de poder alcançar mais vidas. É uma resistência que a gente tem de falar da nossa vida pessoal, eu tenho essa resistência, mas está sendo quebrada hoje, em nome de Jesus. E antes de eu iniciar a minha história, eu queria iniciar com uma oração, para que eu fosse totalmente conduzida pelo Espírito Santo quando eu abrir a minha boca aqui para falar da minha história, que não seja eu, mas que seja Ele através Em de nome mim. de Jesus. Amém? Amém, Vamos orar? amém, amiga. Pai, muito obrigada por esse momento, por mais essa oportunidade de estar aqui, Senhor, testemunhando. Pai, nós sabemos e sentimos a Sua presença aqui nesse momento. Pai, que o Senhor possa usar a minha boca, me usar onde eu estiver, Senhor, para que eu seja realmente usada pelo Seu Espírito Santo, através do meu testemunho, outras vidas podem ser alcançadas. Em nome de Jesus, Pai, nós colocamos o Senhor aqui para levar essa transformação na vida de outras pessoas, Pai. Um momento de cura e uma oportunidade que o Senhor está nos dando de falar do seu amor e do seu cuidado conosco, Pai. Que porque o Senhor, as suas promessas, elas têm se cumprido, porque o Senhor disse que nós nunca seríamos abandonadas. E é exatamente isso que eu te sinto. Esse resgate do seu Espírito Santo voltado para a minha vida, Pai. Muito obrigada, Senhor Jesus. Amém. Amém. Que oração maravilhosa, Lê. É importante, Traz uma né? paz para nós. É importante a gente colocar Ele, né, em tudo, né, nesse caminho, direcionando, porque as pessoas não podem entender que é sobre a gente. Às vezes, existe um julgamento quando é algo superficial, mas quando é espiritual, esse julgamento não pode acontecer. Exato. E se tiver acontecendo esse julgamento em relação à história do outro, o testemunho do outro, a gente tem que olhar para nós. Não, esse momento eu quero que vocês entendam que não é sobre mim, mas sobre o Espírito Santo que age na minha vida. Amém? Exatamente, amiga. E Deus usa, né, a nossa dor, a nossa história, para que Ele cresça, para que Ele sobressaia, né? Para que as pessoas olhem quem você era e aonde você está hoje. Quais foram as probabilidades disso dar certo? Quais foram as chances disso dar certo? Exatamente. Né? É um cuidado, Má, que eu sinto que foi como se ele tivesse pego, assim, eu e minhas irmãs, assim, pela cabecinha, né? Minha irmã mais velha fala muito isso. É como se ele tivesse pego a gente pela cabeça e falado assim, não, vem aqui, vocês são, além de, muito mais do que só escolhidas, né? Meu Deus. Vocês são filhas amadas e protegidas por mim, então que vocês nunca se sintam abandonadas. Foi um processo, é ainda um processo, né? Há pouco tempo eu voltei para Deus, até porque meu primeiro amor que aconteceu foi aos 18 anos, então eu fui batizada aos 18 anos na igreja evangélica, mas aos 13 anos eu estava sendo batizada na católica. Então, quando eu
senti esse abandono dos meus pais, eu tive pessoas das quais o Senhor coloca nas nossas vidas, por isso que não é sobre religião, né? Eu fui batizada aos 13 anos porque ela não era minha madrinha ainda, mas ela se tornou a minha madrinha voltado com esse cuidado do Senhor já na vida dela, direcionando a mim e a minha outra irmã, que na época também era bem novinha. Então, iniciando o processo de tudo, da minha trajetória, do meu testemunho de vida mesmo, ele se iniciou aos meus 9 anos. Foi quando os meus pais decidiram se separar, que meu pai bebia bastante, ele era alcoólatra, hoje ele não é mais, mas ele já foi um alcoólatra assim, muito assíduo, e era muito nítido o quanto o inimigo ele usava meu pai. Porque era só nos momentos da bebida que ele se tornava uma outra pessoa. Então, gente, eu acredito hoje na maldição hereditária. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado hoje com a minha vida é bíblico, né? E das minhas irmãs, para que a gente não repita de maneira inconsciente, né? E então, meu pai, ele acabou que depois desse movimento dele, né, muitos anos bebendo, desde quando minha mãe casou, minha mãe já casou com ele sem ter aquele amor. Então, olha só de onde vem toda a história já ressurgindo. Minha mãe não amava meu pai. Ela tinha acabado de ganhar um bebê, do qual ela teve um relacionamento, um único momento, e ela engravidou dessa pessoa. Essa pessoa não assumiu o filho. E aí minha mãe, solteira, se vendo naquela situação de, né, antigamente, mãe solteira não podia existir. Então, ela teve minha irmã mais velha e o meu pai decidiu assumir a minha mãe. Então, a família da minha mãe disse, olha, você não tem opção, você vai ter que ser ele, porque senão você vai ficar sozinha. Foi quando ela tomou a decisão de casar com meu pai, sem amar e tendo que casar. Então, ela se viu, né, jovem e perdendo algumas coisas da vida, né? E antigamente era muito comum isso, né? A mulher que, às vezes, que já tinha até perdido a virgindade, os pais fazia casar com a primeira pessoa que queria casar, já queria meio que se livrar do problema. Olha, ele quer casar com você, já vai. Porque tinha um nome a zelar, né? As pessoas eram mal faladas se existisse a possibilidade de ser uma mãe solteira, gente. Isso há 40 anos atrás, 42 anos atrás, né? Meu Deus. Parece que é, assim, parece que é muito tempo, mas não é, só 40 anos atrás, se você parar para pensar, né? E aí, resumindo, o que aconteceu? Minha mãe teve mais 3 filhas com ele, então eu fui uma delas. Tem uma mais velha que eu e tem uma mais nova. Então, nós somos 3 filhas desse mesmo pai e dessa mesma mãe. E nós tivemos a irmã mais velha, que é essa que cuidou da gente, que eu vou contar para vocês também, que fez parte dessa ajuda quando a gente foi abandonadas, né? Então, minha irmã mais velha, vendo a situação de meus pais, meu pai bebendo, a minha mãe não se colocando nesse lugar também de ser cuidada, de ser amada, porque ela não tinha esse amor. Então, olha como já vai criando todo emaranhado, né, das coisas. E meu pai deixou ser usado pela bebida alcoólica. Ele se permitiu. Porque a gente não tinha, meu avô, que eu lembro, não era alcoólatra, mas é uma brecha que o inimigo encontrou. E meu pai, ele se transformava a cada vinda do bar. Meu Deus. Então, todas as vezes que ele ia pro bar, a gente já sabia que ele ia chegar de forma diferente. Meu Deus. Então, nós tínhamos que ir pras vizinhas correr, a gente não ficava em casa, não tinha condição, porque ele quebrava tudo, ele chegava xingando mesmo. E no outro dia, a gente era tão assustador, porque ele chegava como se nada tivesse acontecido. E eu lembro do rosto dele. Sabe aqueles cachorrinhos caídos da mudança? É assim. Então, aí a gente acabava, né, tendo dó dele e permanecia. Até um dia ele realmente agredia a minha mãe. Ele deu um soco no olho dela. Ela tava, acho que ela fez comida, ele jogou o prato na parede e ela, acho que foi para cima ou ela foi falar alguma situação e ele virou e deu um soco no olho dela. Então, quando a minha irmã mais velha viu essa situação, ela falou, mãe, eu não vou aceitar. Isso, acho que ela tinha 14 anos, a Joelma. Totalmente perdida também, sem direcionamento. Conseguiu tirar a minha mãe da casa do meu pai. Nós fomos morar numa cidade próxima. Nessa cidade próxima, ficou somente eu, a minha irmã mais nova, tinha 7 anos, e a minha mãe. Éramos nós 3 na casa. A minha mãe, né, como ela também não teve uma educação, não teve esse acolhimento, não teve esse amor da família dela, minha mãe é analfabeta. Então, ela não sabe ler, ela não sabe escrever, ela não conhece muito bem dinheiro. E aí, ela se perdeu. Porque ela também não estava pronta para ser mãe, talvez. Ou psicologicamente falando, ela não estava bem. Eu acho que a depressão já foi surgindo e aí antigamente não existia isso, gente. Não existia depressão. Ou até pronta para assumir as filhas sozinha.
né? Exato. Porque ela saiu da casa dos pais, onde tinha um cabeça, um pai ou uma mãe que cuidava dela. Ela não precisava se preocupar com dinheiro, com trabalho, como fazer isso, como fazer aquilo. Depois casou, teve alguém também que estava provendo, né? No caso, o seu Meu pai era provedor. E aí, de repente, ela se viu numa situação que ela estava sozinha, sem ler, sem saber escrever, sem saber cuidar do dinheiro, com três filhas. 3 filhas. Com 3 filhas. Exatamente. E aí, as únicas 2 que restou na casa da minha mãe mesmo, para ela terminar de cuidar, foi eu de 9 e a mais nova de 7. A Joelma já tinha 14 e tinha uma outra... A Joelma já tinha uns 16 nessa época. E a Cris, que é a que veio depois, que veio antes de mim com o casamento da minha mãe e do meu pai, ela saiu de casa também muito cedo. Ela saiu aos 13 anos e ela também já foi morar junto com o marido. Com uma pessoa com Foi 13 na anos. época, na época foi assim, foi tudo meio que perdidas, assim, sabe? Todo mundo era meio criado assim, Uhum. jogada mesmo. Então nós já não tínhamos essa criação, gente, e essa ligação de pai e mãe tão necessária para nossas vidas, né? Essa paternidade. Até a gente ter consciência que o único realmente que nos dá essa paternidade, a gente já sabe quem é, né? Que é o nosso Senhor. Então, depois disso, ela tirou a gente da casa do meu pai, a gente passou um período morando com a minha mãe, acho que chegou a dar 1 ano. A minha mãe, nesse 1 ano, ela simplesmente virou a cabeça. Ela começou a usar roupa mais curta, ela começou a querer sair com algumas amigas, algumas amizades iam em casa. Minha irmã mais velha não morava com a gente. Então, minha irmã mais velha sustentava a minha mãe já aos 16 anos. Meu Deus. Então, assim, imagina Muito pra Jo precoce. quanta coisa ela teve que passar pra segurar a onda e a barra, assim, em relação a nós duas, né? Porque nós éramos crianças. E ela era uma outra criança, ela só tinha 16 Sim, anos. uma Fez o que menina. podia naquele momento. E a minha mãe ia trabalhar e ia dar tudo certo. Esses eram os nossos planos. Mas deu tudo errado. Né? Então, o Senhor já tinha um propósito já voltado desde aquela época na minha vida. Para mim e para as minhas irmãs. Eu só não sabia disso porque era muito nova. Então, de alguma forma, a gente cresce mais fechada, mais rebelde. Né? Porque não teve esse carinho, não teve esse cuidado. E aí foi que minha mãe virou a cabeça, ela quis aproveitar, ela começou a sair pra balada à noite, ela começou a levar algumas amizades que pegavam a comida que minha irmã comprava pra nós. Meu Deus. E aí minha irmã mais velha chegou nessa situação assim, mãe, ou a senhora vem morar comigo, ou as meninas vão ter que morar comigo porque elas estão ficando sozinhas. Os vizinhos falavam com a minha irmã que a gente ficava sozinha, então a gente chorava muito, querendo esse cuidado. A minha irmã mais nova, ela era tão apegada à minha mãe que ela dormia junto todas as noites. E ela não aceitava o fato da minha mãe não estar mais ali presente. Então eu tinha que acolher a minha irmã mais nova e eu tinha que ficar naquela fortaleza para não deixar ela sofrer. Nossa, e você tinha uns 12, 13 anos Eu nessa não, época? eu tinha 10, 11 Meu anos. Deus, já tendo que assumir como se fosse um papel de mãe da sua irmã. Sim, eu não queria ver ela sofrendo. Eu queria proteger ela de todas as formas. Até esses últimos tempos eu ainda fazia isso com ela. E que hoje eu me coloco no meu lugar de irmã. Ela me colocou no meu lugar de irmã. Recentemente nós tivemos uma conversa e ela pôde me colocar nesse lugar. Porque de alguma forma eu também fazia mal em estar tomando um lugar que não era meu. Olha que loucura que a gente Tomando vai um lugar fazendo. de mãe E era um por cuidado. um momento que vocês passaram lá atrás, na infância. E era só um cuidado, mas na verdade eu estava sufocando ela. Voltado para um direcionamento que era importante para mim e não o que era para ela. Meu Deus. É muito louco quando a gente vai tomando essas proporções, né? E aí nisso, depois, minha irmã mais velha tomou essa decisão de nos pegar da casa da minha mãe e falar, olha, agora mãe, eu vou cuidar das meninas, eu não vou deixar elas da forma que elas estão vivendo. A minha mãe não quis morar com a gente. Ela não estava pronta para estar. Então, ela simplesmente seguiu a vida dela e seguiu nós 3, as irmãs Poli, tanto que nós nos batizamos juntas. Eu tinha 18, a minha irmã mais nova tinha 15 e a Joelma, não lembro quanto ela tinha, mas eu tinha seus 30 e poucos. Então, nós 3 nos batizamos. No mesmo dia. No mesmo Uau. dia. Nós entramos nas águas, lá em Indaiatuba, na igreja do Nazareno. Foi lindo o nosso batismo. Só que ainda não estava pronta para viver o que o Espírito Santo queria me conduzir. Eu acho que pela imaturidade, estar muito fechada, muito magoada, muito machucada, né? E o Senhor, ele vai trabalhando a nossa vida conforme a gente vai permitindo também. Ele não é invasivo. Sim. E eu talvez não estava pronta para muitas coisas ainda naquele momento, mas foi aquele primeiro encontro, né? De saber que ele existe, sabe? Eu acho que é o mais importante. Não o que aconteceu depois, mas onde iniciou aquele resgate. Sim. E aí depois você ficou morando com a sua irmã um período. Aí a minha irmã Sem pegou a gente o cuidado para da sua cuidar, mãe. mas ela viu que ela não ia dar conta, porque ela já ia começar a faculdade e ela trabalhava o dia todo. Então precisava que alguém cuidasse da gente de qualquer forma, porque eu tinha 10 já tinha 10 anos e a mais nova tinha 8.
11, eu já tinha 11 anos e ela tinha 8 anos. Foi aí que a minha irmã decidiu mandar uma carta. Eu fui passar as férias na casa do meu pai e ela falou que eu não ia, que a gente não ia voltar mais. Eu amava morar com a minha irmã. Ai, meu Deus. Então era como se eu tivesse sido abandonada pela segunda vez. E aí ela mandou uma carta porque ela não teve coragem de dizer isso pra gente. Imagina a dor, né, também que ela estava passando naquele momento de tentar proteger vocês e não estar conseguindo. Não, porque não ela conseguia, ou ela ela era uma criança. cuidava ou ela trabalhava, né? Exatamente. E aí meu pai também não estava esperando. Tanto que ele falou, quando você tirou elas daqui, você não me pediu opinião. Então ele também não quis assumir mais. E nisso nós não tínhamos opção, nós ficamos na casa do meu pai, as vizinhas cuidavam da gente. E eu lembro como se fosse hoje, uma vizinha que nós comíamos na casa dela. Que eu não sabia cozinhar. E aí, essa vizinha, ela ajudou por um tempo, mas ela também começou a se sentir incomodada. Porque, gente, no final das contas, eram 2 crianças também. Como que uma pessoa ia assumir, sabendo que ela também já tinha os filhos dela? E aí, eu lembro com 11 anos, ela falou assim, a partir de hoje, vocês vão cozinhar na casa de vocês. E aí, ela me entregou a panela de pressão. Eu lembro como se fosse hoje, gente. Assim, essa panela de pressão era nossa, da nossa casa, e nós tínhamos levado para ela porque ela estava sem. Então, ela cozinhava para nós nas coisas dela. Então, nós íamos lá, comia na casa dela. Gente, imagina, ela ter que cuidar do meu pai. Ainda tinha meu pai, que comia na casa dela. Meu Deus. E aí, ela deu a panela pra gente fazer, a partir de hoje, vocês que vão cozinhar. Nisso, nós voltamos pra minha casa. E assim, gente, criança, né? Eu não sabia. Então, a gente ficava... Meu pai ensinou a fazer um arroz lá de qualquer jeito. Minhas amigas iam pra minha casa, a gente fazia brigadeiro o dia inteiro. Todas as tardes nós fazíamos brigadeiro. Vinha minhas amigas da escola, meu pai nunca se importou muito. E eu ficava na rua, ficava na praça. Minha madrinha, que não era minha madrinha, que era uma enviada por Deus, ela falou, meu Deus, essas meninas jogadas desse jeito, não tem condição. Foi aí que ela tomou a decisão de nos chamar pra morar com ela. Mas ela já tinha uma filha, né? Ela... tinha a vida dela, ela tinha 30 e poucos anos e assumiu a gente, pegou a gente para cuidar. Olha o cuidado de Deus já desde lá de trás, né? Exatamente. Trazendo... E ela é muito sensível, essa minha madrinha, ela é muito sentimental, então ela gosta de ajudar, ela sempre gostou muito de ajudar todo mundo. Então foi uma oportunidade também dela dar uma direção para nós, né, gente? A gente era muito perdida, amiga, muito Muito mesmo. nova, né? Sem direção. Crianças, né? Foi crianças. Perdemos a nossa infância por um período. Mas nas condições que nós tínhamos, eu fui cuidada, entende? Eu entendo que é como um cuidado de Deus, gente. Porque nós tínhamos tudo para ser drogada, ter ido para bebida alcoólica, assim como meu pai foi. Nós tínhamos tudo para ser fazer coisas erradas, se prostituir, porque era tudo muito fácil. Sim. Muito fácil. Lá no Mato Grosso, principalmente, as mulheres casam muito nova. Então, essa condição ia ser para nós também. Esse era, né, para quem nos via, isso seria o óbvio. Comum. O óbvio iria acontecer com a gente. Meu Deus. Mas através desse resgate da minha madrinha, meu padrinho cuidou da gente como se fosse filha dele. Então, ele não deixava a gente fazer muitas coisas, ele nos proibia, ele cuidava da gente como pai. E graças a Deus, eles realmente eram boas pessoas. Não foi pessoas que eu sofri algum tipo de abuso ou a minha irmã, pelo contrário. Eles cuidaram, eu sou muito grata a eles. Até hoje eu tenho contato dela, a gente conversa. Então, não tem como agradecer, para falar a verdade, porque foi um resgate ali desse cuidado que ela teve com a gente. E aí ela decidiu me batizar aos 13 anos na católica. Foi quando foi de 11 para 13 anos essa condição morando com ela. Passou um tempo, a minha irmã falou assim que eu tiver estabilidade, a minha irmã mais velha, ela falou, quando eu tiver estabilidade, eu vou tirar vocês duas daí. Eu vou trazer vocês para mim, porque é a minha família dela, né? Sim. Foi quando ela conheceu um paulista lá no Mato Grosso do Sul, eu sou de lá. Numa cidade bem interiorana mesmo, então é bem na divisa do Paraguai, é uma cidade bem pacata, bem interior mesmo. E ele foi pra lá, esse meu cunhado foi pra cidade ali conhecer, foi acho que trabalhar e conheceu a minha irmã mais velha. Ele trouxe ela pra cá e ela falou, depois de 1 ano eu vou trazer vocês. E foi o que aconteceu. Só que ela disse que só iria quem tivesse passado de série naquele ano. E eu repeti nesse ano. Pra ajudar. Mais 1 ano de prova. Eu quase morri. Porque a minha irmã veio e eu não. Então eu fiquei lá, né? Pela terceira vez, uma frustração, né? Mais uma vez. De achar que você ia ser cuidada, né, pela sua irmã, onde você gostaria de estar. Sim. E Foi você muito doloroso. foi Mais barrada uma. novamente. Mas foi tudo importante, tá, gente? Sim. Tudo que eu passei
Hoje não é nesse lugar de vítima que eu quero estar, pelo contrário. Acho que talvez por isso que eu nunca quis contar tanta, porque as pessoas acabam julgando, né? E eu não quero que vocês pensem que esse lugar é o meu lugar, ou ai, né, de Isso. coitada, enfim, nunca fui. E eu já tomei posse disso, sabe? Que eu não sou uma coitada. E aí, de abandonada, né? Porque é o que as pessoas sentiam da gente quando nos via abandonada, E naturalmente. você tá contando a sua história, passa um filme na minha cabeça, porque é muito parecido. Meu pai também teve problema com bebida alcoólica, agressão também. Não é à toa que a gente se conecta, né? A minha mãe foi embora quando eu tinha 11 anos e falou assim, olha, já criei vocês, eu e mais 2 irmãos, já criei vocês até agora é hora de vocês se virarem sozinha. E eu também me vi numa situação com o meu pai, onde eu tive que aprender a fazer comida, porque eu nunca gostei muito de coisas de casa. Deus tem me curado agora. Tanto é que quando eu conheci o Marcos, eu falava assim pra ele, olha, eu vou morar com você, tá tudo bem, mas eu não vou lavar, não vou cozinhar, não vou fazer nada. E eu ainda cheguei na casa e mandei a empregada que trabalhava com ele embora, porque eu não tinha gostado dela. Pra você ter uma noção que eu não gostava de afazeres domésticos, de fazer comida, nada. E quando eu era pequena, minha mãe até tentou ensinar lavar roupa, fazer comida, lavar louça. Eu fui diversas vezes para a escola com marcas de apanhar. Minha mãe quebrava cabo de vassoura em mim, porque eu não queria fazer afazeres domésticos. Eu falava que aquilo não era para mim. Mas Deus tem restaurado isso na minha vida atualmente e a situação vem mudando. Sim. Mas quando minha mãe foi embora, eu me vi, agora eu não sei fazer nada. E aí? E agora? Me vi também perdida na situação. E quando você compartilha a sua história, parece que eu tô passando um filme. Cada detalhe, até a questão do meu pai voltar parecendo um cachorrinho abandonado no outro dia, depois de tudo que tinha feito. É assustador como o inimigo usa. É assustador. E parece Porque que não tá era a passando pessoa, não um era meu filme. pai. Ele estava sendo usado, gente. E as permissões que a gente vai dando e não percebe. A gente faz isso o tempo inteiro. Nas nossas palavras, da forma da gente agir, na forma de tratar o outro. Empatia é uma das coisas que para mim estava... Eu não sabia o que era ter empatia. Eu não sabia o que era me colocar no lugar do outro. Então, quantas coisas a gente vai trazendo inconsciente, né? E o Senhor, Ele vai cuidando, Ele vai tratando da gente. É só se permitir. Só que essa permissão, ela é um processo também. Porque você não quer ser cuidado. Você nunca foi, porque que agora você vai deixar? Como é difícil estar nesse lugar de filha, protegida, amada. É se pôr nesse lugar de ser cuidada. E é difícil ser cuidada se a gente não sabia, né, amiga? O que era ser cuidada? Nós nunca de tivemos, se permitir, né? É muito difícil. Então é difícil se permitir estar nessa posição de filha. Até quando eu me converti e Deus se revelou para mim como pai, o pai que assume a paternidade, foi difícil. Como que agora eu tenho um pai que assume a paternidade, sendo que vai resolver as coisas por mim, em oração, eu tenho alguém a quem recorrer na minha dor, sendo que eu não tive. Exatamente. Isso, né? Alguém para desabafar, alguém para chorar, alguém para pedir um socorro. Não tive isso. Mas Deus foi tratando, né? Durante a minha conversão, Ele tratou até mesmo o ponto de eu chegar e voltar a ter o contato com meu pai, pedir perdão para ele e a gente se reaproximar. Então, Deus trata não somente a figura paterna Não é superficial. de Deus, mas trata raiz. inclusive as dores e os traumas que a gente tem da nossa infância, né? É a raiz mesmo que ele... E por isso que eu falo que eu sou uma escolhida e foi resgatada por ele. Você foi. Nós todas, né, minhas irmãs, a gente é um exemplo, gente. Não tô falando por nada, mas o que a gente se tornou hoje, nós temos que ter orgulho do que nós viemos construindo, do que a gente se tornou. Porque nenhuma de nós fugiu do caminho. Meu Deus. Todas nós seguimos no caminho de honestidade, de ser pessoas honestas, trabalhadoras, entendeu? De ter a certeza de que nós somos resgatadas, que nós tivemos esse amor, por mais que eu passei um período da minha vida afastada de Deus, né? Que foi um momento de rebeldia da minha vida, justamente porque as coisas não eram do meu jeito, e aí a gente se afasta mesmo, porque é aquela questão também de não se permitir ser cuidada. E foi aí que tudo aconteceu, né? Quando eu vim pra cá, aí sim as coisas começaram a se abrochar, começaram a fazer diferença. Então, você tá num estado totalmente diferente. Então, aqui eu aprendi a comer McDonald's, ir no cinema. Não existia essa possibilidade lá. Minhas roupas eram todas doadas por uma amiga que morria de dó de mim também. Então, ela falava assim que... Hoje, a gente conversando, que ela foi minha melhor amiga na infância, ela falou assim, Lê, eu via você, eu queria que você vivesse as mesmas coisas que eu vivia. Porque ela tinha um avô que cuidava muito bem dela. Meu Deus.
Deus. Então, todas as roupinhas, gente, ela me dava roupa nova. Quantas vezes a mãe dela ia em casa buscar as coisas que ela me doava, ela queria me dar tudo que ela tinha. Era assim, como um cuidado de Deus até nisso, né? A Fernanda, minha amiga, assim, que foi um cuidado, mais um cuidado, assim. Na escola, eu sofria bullying, porque teve momentos da minha vida que eu tinha 2 blusinhas. Era um uniforme da escola e uma blusinha que eu ia sempre. Aí uma amiguinha falou assim, mas você só tem essa blusa? Eu lembro como se fosse hoje, nessa conversa, assim, a gente sentada na escola, assim, no recreio, no intervalo. E aí ela perguntou, você só tem essa blusa? E eu não soube o que responder para ela. Mas eu não tenho nenhum recurso hoje de, nossa, eu fiz isso porque faltou. Eu sou o excesso porque não, graças a Deus eu não tenho. Hoje tá foi tudo muito equilibrado nesse sentido Que de tem consumo. bastante gente que quando tem uma falta, tenta suprir, né? Isso. Com compras Isso. de roupas, até de carro. Exatamente. Né? Eu vejo pessoas, tem até uma pessoa que eu conheço, que ele andou a pé a vida dele inteira. Quando ele conseguiu um status, uma condição financeira boa, ele investiu em carro. Ele falou assim, eu não vou andar em todos, mas eu quero carro. Olha. Quero comprar carro. Porque tudo que é em excesso, tem que olhar para isso também, né? Porque é a falta de alguma situação que a gente está tentando suprir. Exatamente. Lá do passado, muitas vezes. Então, tem que ter esse cuidado também. Foi aí, Má, que nós viemos morar para cá. Minha irmã mais velha já estava aqui. Ela veio minha irmã mais nova primeiro. Aí, depois de 1 ano, eu vim com ela. Mas eu já tinha entendido por que eu tinha que estar lá também, porque a minha outra irmã tinha neném, então eu ajudei ela nesse período de 1 ano, eu saí da casa dos meus padrinhos. Então, eu morei 2 anos com os meus padrinhos, 2 anos com pessoas totalmente desconhecidas. Então, lá eu aprendi a lavar, passar, cozinhar. Até então, eu brincava de casinha, eu já sempre gostei de brincar de casinha, eu sempre gostei de cuidar de casinha. Eu lembro de cozinhar, tanto que eu tenho uma cicatriz com óleo queimado, porque eu fazia foguinho mesmo. Então, eu tinha meus 12 anos, eu fazia as panelinhas no fundo de casa, e aí derramei o óleo, eu tenho até hoje essa cicatriz. Eu tinha esquecido disso, gente. Porque aí entra uma outra questão da minha vida agora, que eu fugia totalmente de serviço de casa, sabia fazer, sempre soube, mas é como se eu tivesse perdido essa conexão. E a gente sabe o quanto o Espírito Santo é voltado para nós, mulheres, quando a gente volta para nossas casas. E aí, tudo que o inimigo queria... Tudo que ele menos queria que eu voltasse para casa. Então, eu fugi de casa a todo custo. Todas nós, né? Deus vem fazendo um movimento para que a gente voltasse para nossa casa. Porque o mundo estava nos ensinando que o lugar de mulher é onde ela quiser. Só que mulher estar dentro de casa era o errado. Né? Foi se tornando errado. Foi se tornando e errado. Eu, inclusive, feminista que era procurada. eu era extremamente assim, não, pelo amor de Deus. Cliente que chegasse lá e me falasse, olha, porque eu tô lavando meu banheiro. Eu falava, não, você tá de brincadeira, né? Pelo amor de Deus, olha a condição que você tem, você tá lavando o banheiro. Poxa, mas talvez era aquela única situação que conectava ela ao feminino, à casa dela, ao lar dela, ao que o Senhor quer. E aí, quando a gente vai tirando essas questões por achar que é um peso. E não é para as pessoas. Eu sempre cresci acreditando que tudo que eu fazia era pelas pessoas. Meu Deus. E não era para ele, né? Não era para o ser humano. É para Deus olhar. É para Deus nos restaurar e nos curar através de que seja lavar um banheiro. Hoje o Espírito Santo fala comigo descascando alho. Olha só. São situações que a gente busca facilidade. Vou comprar o alho pronto, vou comprar o alho moído. E aí eu comprava o alho, eu descascando o alho, Senhor, não, é isso aqui, eu te trouxe para casa de novo porque é aqui que eu vou tratar seu coração. Vou te ensinar a ser grata. Vou te ensinar a ser grata pela casa que você tem, pelo carro que você tem, pela esmalteria que eu te dei, porque não conseguia reconhecer esse cuidado dele. Então, eu não me sentia merecedora, então eu não me sentia pertencente daquela esmalteria, de entrar lá dentro e achar que ainda não era minha, não era meu. Era... Porque, gente, assim, as coisas que ele foi fazendo foi tão natural que eu não sei se eu estava pronta, porque... Eu recebi. É um presente. Toma aqui, minha filha. Eu tô te dando. Tudo aquilo que um dia você perdeu, eu tô restaurando. Deus. E foi através da esmalteria, porque hoje eu consigo conciliar a minha casa e a esmalteria. Antes não. Antes eu tinha 3 empregos. Então, eu queria, a todo custo, me encher de coisas. Porque eu não queria ter esse tempo mesmo. Eu não queria ter esse tempo para cuidar de casa, do meu lar. Eu não queria ter esse tempo para ficar em casa. Olha. É como se o trabalho preenchesse tudo. E aí é onde a gente se torna workaholic, foge das coisas que a gente tem que cumprir, como esposa, como mulher, como filha. Olha, a gente não quer estar nesse lugar, a gente foge do que é bom.
Né? Esses dias eu estava assistindo um vídeo que estava falando sobre isso. Você sabe ser feliz? Olha, Será que você é uma pergunta saberia ser profunda. feliz mesmo? É porque a gente está condicionado a tanto julgamento, a gente está condicionado a se julgar, a se criticar o tempo inteiro. E quando as oportunidades surgirem de você ser feliz, será que você vai saber ser feliz? Será que se eu te der uma esmalteria, uma estrutura, uma equipe, te der amigas maravilhosas, será que um esposo maravilhoso, um esposo que cuida de você, será que você vai estar se permitir ser feliz? É até, não é uma pergunta Sim, difícil de se é uma fazer? pergunta difícil. Porque a gente quer tanto isso, mas se eu te der tudo isso, como que vai ser essa... Você vai conseguir agradecer por isso? Olha E foi só. quando eu vim pra cá, depois, né, que eu morei com a minha irmã um período, eu quis casar. Logo depois, então eu me casei aos 19 anos, que aí já é um outro testemunho da minha vida, que é voltado para os meus relacionamentos, que é aquela busca incansável de suprir uma falta, e uma busca de querer uma família a todo custo, uma busca de não estar nesse lugar de amor, mas estar no lugar eu vou ter e não tenho quem vai me tirar isso da cabeça. E você já era convertida, já? Eu tinha... É exatamente por isso que eu tive esse direcionamento do casamento, mas foi mais por uma carência, eu sinto isso, sabe? Foi o que eu consegui fazer naquele momento. Então, eu casei, né? Nós nos guardamos, meu primeiro casamento. Então, eu casei na igreja, nós nos casamos no cartório. E aí, nós passamos 2 anos juntos, só que eu era muito imatura e ele também. Então, ele era muito inseguro, muito ciumento, e eu não aceitava essas inseguranças. Então, a gente foi batendo muito de frente, eu dei prioridade pro meu trabalho, justamente porque ele não queria que eu trabalhasse nessa empresa, mas era uma empresa que mantinha as coisas de casa, era o que dava sustento pra gente, e ele não aceitava. Foi que começou a ter os conflitos, então, nosso primeiro casamento não deu certo. Logo depois, eu encontrei uma outra pessoa que eu tinha certeza que seria ele. Mas essa carência, gente, essa vontade de suprir a todo custo a falta de alguém, eu não conseguia ficar sozinha. Então, eu tinha construído a minha casa, para construir a minha casa sozinha, e eu não conseguia ficar na minha casa sozinha. Aí eu fui morar com uma amiga depois dessa segunda separação que eu tive, do meu segundo relacionamento. Então, gente, quando eu me vi nesse segundo relacionamento, eu falei, eu não quero mais. Eu não quero mais casar, eu vou me dedicar 100% só a trabalhar, eu não quero mais me relacionar com ninguém, eu não quero ter filhos. Eu estava totalmente desconectada de mim, desconectada de Deus, desconectada do Espírito Santo. Foi um tempo, assim, de cura, eu acredito. De cura. Não que eu me arrependa de tudo que eu fiz, mas foi momentos que eu precisava viver para ter o que eu tenho hoje. Então, tudo que eu fui, por isso que os nossos testemunhos, ele não pode ser vergonhoso para nós quando a gente decide contar sobre ele, porque através dele que outras pessoas vão ter consciência, porque vai dar um start, falar, nossa, olha, a Polly passou por tudo isso, eu também passei por tudo isso, então eu tenho uma segunda chance. Isso. Tem alguém olhando por mim, tem alguém com esse cuidado. E quantas pessoas, né? Talvez você aí que esteja nos assistindo agora, talvez já passou por um casamento acreditando que era de Deus, acreditando que iria dar certo, se separou, casou. Você, no caso, casou 2 vezes, a Polly casou 2 vezes. Sim, com a certeza de Com que a eu ia ter a certeza família, que ela mas ia era ter a a minha família dela. força, era sobre a minha força, era sobre o meu braço, daquilo que eu não Olha. tive para suprir, né? Era um direcionamento diferente. Sim. E quando você casou pela segunda vez, essa segunda pessoa, ele era da igreja? Ele era Ele era mormon. evangélico? Ah, olha. Mas também era desviado na Sim. época. E também não queria estar no lugar dele, Ah, de tá. homem, de provedor. Não existia isso. Então, era como se a gente tivesse invertido também. Os papéis. E é óbvio que não ia dar certo. A longo prazo não sustenta, gente. Uau. E aí, quando você conheceu o João, você viu nele uma possibilidade de finalmente conseguir a sua família que Não. você tanto sonhou? Não Ou você queria. falou assim, vai ser Não mais quero. um? Não, eu não quero. Eu nunca quis, porque eu estava... eu não queria ter esse... Tanto que a gente passou um período, como eu não estava na igreja, e ele também nunca conheceu Jesus de perto. Então, nós dois estávamos cada um por um lado do mundo. Então, nós nos víamos de final de semana, durante a semana como se a gente não se conhecesse, e a gente ficou durante 6 meses assim. Olha. Aí, quando a gente decidiu... aí eu... totalmente perdida, né? Tinha minha profissão, eu trabalhava para outra empresa, conheci ele e não tinha minha identidade também posicionada em relação ao meu profissional, porque fazer unha para mim era uma vergonha. Tanto que para falar para ele foi difícil. Quando eu falei para ele que eu fazia unha, ele olhou para mim e falou assim: "Que legal".
Olha. E ele ama a unha bem feita, ele ama a pele, ama a mão. Ele ama, ele se conecta com isso. Ele se conectou com a minha profissão antes mesmo de mim. Foi quando ele me apoiou, fazer outros cursos, vir para o GEL, sair do pé e mão, encontrar essa valorização profissional. Então, ele me ajudou nesse processo. Só que eu não queria casar, mesmo assim. E ele também não, ele também estava machucado, ele também estava ferido por muitas situações das quais tinha passado, de relacionamento. Então, a gente deixou as coisas acontecerem. Mas o Senhor tinha planos para nós. Então, ele permitiu que a gente chegasse até onde estava. Então, a gente bebia muito. Então, todas as vezes que a gente bebia, a gente brigava. Olha como a bebida já estava fazendo parte inconsciente de novo, gente, da minha vida. E era de uma só forma discreta. quando nós bebíamos que a gente brigava. Então, o inimigo, ele vinha, gente, e é das gerações. Sim. Então, quem quebra isso somos nós. É a gente que tem que parar de aceitar certas coisas. Parar de aceitar certos tipos de atitude. É buscar a santidade. A gente precisa. O Espírito Santo, ele tá para agir, só que você também tem que fazer a sua parte. Isso. E Fechar as brechas, né? E o ser humano, ele não tá, muitas vezes, pronto para poder abrir mão. Por achar que é religião. E não é sobre religião. Não é sobre religião. Não é religiosidade, gente. E é por isso que muitas vezes a gente falha, porque a gente está conectado à religiosidade. É o que o Senhor abomina. Você ser extremamente religioso. Então, eu me via isso. Aos 18 anos, eu senti que eu não tive essa conexão com o Espírito Santo. Foi uma religiosidade. Por isso que eu bati tanta cabeça. Eu não conseguia me entregar. Porque, gente, o seu coração tem que ser limpo. Ele tem que inalar perdão. Porque enquanto você não estiver nesse lugar de servir, você não estiver nesse lugar de perdoar, você não vai dar legalidade para o Espírito Santo entrar. Olha que loucura, né? E olha esse processo, Má. Como é doloroso. Sim, de você se abdicar de você matar sua carne. Era esse processo que eu não estava disposta. Olha só. E em que momento que você percebeu que o João era realmente o seu marido, que você gostaria de morar com ele, ou até mesmo de casar com ele? Se eu falar pra vocês que é depois de tanta dor, né, que você passou, eu acho que você também estava bloqueada para viver o que Deus tinha preparado para você. Não tinha posicionamento, porque ele não se posicionava e eu também não. Então, para nós estava ótimo dessa maneira. Foi aí que a gente decidiu morar juntos por um tempo. Quando eu conheci a Amanda me auxiliou também a me levar para a igreja de novo. E aí, naquela resistência, então, ela me chamava todos os dias. Ela não aceitava ver as pessoas longe. Esse resgate aconteceu através da vida dela. E aí, depois de quanto tempo que você conheceu o João que você foi morar junto com ele? Eram 5 anos, depois de 5 anos. Depois de 5 anos juntos, que vocês foram morar juntos? Sim, tem 1 ano e pouquinho que a gente morou juntos só. Muito tempo, né? Sim. Imagino que você estava realmente com aquele bloqueio, né? De mais uma vez. Sim. E eu acredito que muitas das irmãs que estão assistindo, algumas pode ter passado por isso. Mas, irmã, não desista. Deus tem, né, uma resposta para você. Deus tem alguém te esperando, alguém que vai mudar a sua história, que vai fazer com que a sua dor vire realmente um testemunho para edificar outras pessoas, assim como Deus fez com a história da Lê. Sim. Depois de 2 casamentos fracassados, depois de muita dor, muito sofrimento, ela encontrou o João e mesmo com aquela casca grossa, não querendo, não dando o braço a torcer, uma pessoa que você encontrou uma pessoa... acreditar em mim. Porque ele, talvez nem ele tenha consciência disso, né? O quanto ele acreditou em mim e olhar aquela pessoa perdida, sem direcionamento, sem família, olhar para mim e ainda ver alguma coisa boa em mim, né? Digamos assim. Então, a gente passou por esse processo aí de cura, de restauração. Então, nós nos casamos só tem 3 meses, né? Nós nos casamos no cartório, vai fazer 4 meses agora que nós nos casamos, nós nos permitimos nos casar e realmente ter uma família voltada totalmente pelo direcionamento do Espírito Santo. Então, mesmo eu já voltando para Cristo, mesmo convertida, ainda tinha resistência e as dores de não querer casar. O medo, né? Gente, até casada é uma luta constante do inimigo na nossa mente. Porque a minha mãe não deu certo. Por que eu vou dar? Isso. A minha família não deu certo. Por que eu vou ter a minha? Olha. Então, é o que eu quero. E quando, antes de casar com o João, eu conversei com ele sobre isso. O que ele esperava de uma esposa? O que ele esperava de um marido e mulher? O que era ter uma família para ele? Olha só. Gente, enquanto a gente não tiver essa consciência, se a gente deixar a vida levar mesmo, a gente não tiver um direcionamento, é isso que vai acontecer. É mais uma separação. Porque não está
com o direcionamento. Então, quando a gente teve essa conversa, eu falei, qual casal que você tem que te inspira? Quem você olha e você fala, olha, eu gostaria de ser como esse casal. Eu perguntei, você tem uma inspiração? Tem algum casal que você olha? Falei, seu pai e sua mãe foi uma inspiração para você? Porque o meu pai e minha mãe não foi. Então, eu idealizei um casamento de comercial de margarina, mano. Olha. É óbvio que não vai dar certo. É óbvio, né? Uau. Não existe. Assim como empreender, né? Empreender não é um comercial de margarina, casamento não é um comercial de margarina, mas a gente cria a expectativa de que é. E é onde a gente se frustra. Mas é quando a gente se coloca no nosso lugar de dizer, não, qual que é o meu lugar como esposa? Qual que é o meu lugar? Onde é o meu lugar, gente? Porque a gente fica muito perdida. Sim. Ninguém nasceu com as instruções. Então, qual que é o meu lugar como esposa e qual que é o lugar dele como marido? Quais que são os deveres dele e quais são os meus? Então, a gente estava totalmente invertido. Totalmente. Ele quem cuidava de casa, eu só trabalhava. Então, eu cheguei em casa, já estava tudo pronto. E mesmo assim, ele não desistiu de mim. E isso que estava na sua essência, né? Cuidar do lar, como você brincava de casinha, de fazer comidinha. Foi aí que E minha você foi consciência perdendo a sua essência ao decorrer do tempo, das dores, das frustrações. E até que o João estava fazendo o seu papel, que é a sua essência, o que conecta você. Exatamente. Né? Exatamente. E aí, agora, né, tem meses que eu decidi cuidar da minha casa no período da manhã. E a esmalteria me proporciona isso, que eu tenho a minha equipe, eu também ministro o curso. Então, os meus cursos é uma vez ao mês que acontece. E os outros dias eu consigo cuidar da esmalteria, eu consigo cuidar da minha casa, consigo cuidar de mim. Ter esses momentos aqui de falar do Espírito Santo, ter esse momento de falar do Senhor, que para mim é o que importa. As quartas-feiras jamais existiriam. Para esses momentos, entende? Sim. É como se só o trabalho fosse suprir. E, na verdade, é uma falsa sensação de que está suprindo, Sim. porque ele não supre. Isso, exatamente. E é engraçado que o processo que Deus, do resgate, né? Do seu resgate, do meu resgate, do resgate de todas nós, das irmãs do coque, foi tudo ao mesmo tempo, basicamente. Antes, todo mundo estava trabalhando enlouquecidamente. Você ministrando o curso durante a semana, fazendo unha, De que domingo, você ainda fazia de fazia domingo, unha, sim. mesmo tendo a sua equipe, você Sim. ainda fazia unha. Não se achava, né, acredito, que não tinha mérito, não sendo merecedora Nossa, é muito de tudo difícil. que você tinha. Sim. Eu estava também trabalhando até tarde, carregando geladeira. Todas as meninas, a Bru, a Andréia, todas, né, trabalhando e deixando o lar de lado. Até que Deus foi resgatando uma a uma. E, inclusive, quando começou os encontros, né, que antes era a célula, aí falaram, mas de quarta-feira eu tenho trabalho para fazer, eu tenho coisa para fazer. Quando que a gente conseguia tirar 2 horinhas, vamos dizer assim, que antes a gente conseguia, né? Fazer um encontro de 2 horinhas ali durante a semana. Quando, né, se não fosse Deus, a gente não tinha esse tempo para parar e falar... Nunca. Agora essa Pra uma nada. horinha é pro Senhor, Não, eu não vou tinha falar tempo com as pra minhas nada. amigas sobre Deus. E aí a célula veio, a gente começou 1 horinha, 2 horinhas, 3 horinhas. Quando foi ver, acabava meio-dia. Hoje fica o dia inteiro no encontro da Casa de Esther. E eu lembro de um dia, após acabar a célula, que nós começamos a orar por você. Estava passando uma situação. De decisão para casar, gente. Não era fácil, Pediu não. oração. Sim. E aí de tomar a decisão de foi. casar no cartório, porque eu não queria casar de novo, por medo, por insegurança. Eu não queria Só passar que era por isso de novo. necessário. Até porque você morar junto com o João e não ser casada era uma brecha. E você tem muito perfil evangelista. Aonde você vai, você fala, olha, quer uma oração? Tô aqui com as minhas irmãs do coque. Então, você queria trabalhar na obra do Senhor, fazer o que o Senhor estava te pedindo no chamado, mas você tinha uma brecha aberta que o inimigo podia usar aquilo contra você, contra a sua família, contra o seu casamento. E essa brecha precisava ser fechada. E eu lembro que a gente fez uma oração para você pós a célula, já era umas meio-dia, mais ou menos, e Deus revelou como seria seu casamento, que aconteceria. Sim. E foi lindo. E através da sua vida, Deus me usou aquela vez em oração. Foi uma das primeiras vezes que eu tive visão em oração. Então, através da sua vida, naquele dia, ativando, né, que o seu casamento aconteceria, eu também fui ativada.
E foi muito emocionante para mim, porque eu comecei a orar, profetizar, e eu não conseguia voltar pro meu corpo, porque foi tão forte e eu já nem sentia mais o meu corpo. E até que alguém tocou nas minhas costas, assim, eu falei, tudo bem. Fim. E Deus tinha revelado como seria seu casamento, e desde então a gente começou a orar, a você a jejuar pelo seu casamento para acontecer, porque foi uma batalha, o inimigo não queria que desse certo, o inimigo não queria que acontecesse, né? Porque o inimigo é contra as famílias. Para ele já estava sambando, dançando na sua casa, né, com a brecha escancarada. E imagina, a brecha que estava aberta seria fechada após o casamento. Que autoridade ele teria para agir na sua vida? Exatamente. Você estaria livre para poder fazer a obra do Senhor, para orar, para entregar o que Deus pedisse para você, para quem fosse. Sim. E aí, Né? é Sem retaliação. é matar o nosso eu, né? É matar a nossa carne, os nossos desejos, nossas vontades para fazer a dele. Isso. Que é o que todo pai gostaria. Né? Da gente estar em obediência mesmo, a obedecer. Esse ano que passou para mim foi um ano de obediência. Eu casei em novembro, então muitas coisas mudaram depois do meu casamento, gente, em todos os sentidos, quando a gente tomou a decisão de casar mesmo. Eu e o João, a gente já tinha um tempo que a gente estava sem bebê, então é como se a gente tivesse reconectado de novo como casal, como marido e mulher. Nós nos encontramos e a gente tem tomado nossos lugares agora. Temos buscado também acompanhamento. Ele vai fazer o Legendários agora. Olha, eu vou fazer o Face a Face, que é da DNA também agora. Vai ser um encontro com Deus. Então, nós dois vamos ter esse direcionamento ainda mais para fortalecer ainda mais o nosso papel. Então, você que muitas vezes já esqueceu por que você nasceu, qual é o seu propósito. Essa pergunta foi feita para mim logo depois que eu abri a esmalteria, porque eu me sentia tão perdida de não conseguir organizar minha agenda, e numa ajuda de uma terapeuta, que é a Jéssica Fázio, que é amiga da Mari também, foi tão importante a pergunta dela, porque ela falou assim, o que te faz feliz no dia todo? O que você faz, você acorda e fala assim, nossa, que delícia, eu vou fazer isso. E eu estava tão condicionada à minha vida, antes de conhecer a Cristo, que eu não sabia responder. Mesmo estando numa esmalteria, como o que o Senhor me deu, e mesmo estando com a equipe que eu tenho, mesmo estando no relacionamento que eu estou, eu não soube responder essa pergunta. O que eu fazia no meu dia que eu gostava de fazer? Olha só. Então, você vai se perdendo de maneira inconsciente, você não se nota. O que eu amava fazer era atender. Eu parei de fazer. Olha. Porque senão também você, né, eu não via maneiras de crescer, talvez. Então, tudo bem você estar em atendimento, mas tem que tomar muito cuidado com as pessoas que te inspiram também. Eu tive inspirações que hoje eu falo, meu Deus, por que essa mulher me inspirava? Ela não tem nada daquilo que eu sou hoje. Será que não é por isso que eu fugi tanto do meu propósito? Olha como a nossa identidade, você e Deus é tão importante. Isso. Porque essas inspirações, ela pode te afastar de Deus de maneira inconsciente. Então, é uma mulher que não cozinha na casa dela, é uma mulher que ela tem depressão, é uma mulher que trabalha só trabalha. E aí eu me vi nessa condição, eu falei, o que eu faço? Quem eu sou? O João cuida de casa, ele cuida da faxineira, ele é provedor. E o que eu sou? Eu sou só empresária? Eu sou só dona da esmalteria? Olha. Quando eu decidi voltar para casa, quando eu recebi uma profecia para eu voltar para minha casa e cuidar um período que seja, aí minhas fichas todas foram caindo. É como se eu tivesse aberto um novo acesso a Deus, que é ali no momento de fazer uma comida, de descascar um alho. Esses encontros que a gente tem, esses momentos de falar do Espírito Santo, esses momentos, é isso que é se conectar comigo e com o Espírito Santo, que a partir daí as coisas realmente foram se colocando no lugar. Mas antes tem que partir de nós. É ter o Senhor, né, como o centro de tudo. E olha que lindo que você e o João estão fazendo. Você vai fazer o Face a Face, ele vai fazer o Legendários, para vocês estarem guiados, né, pelo Espírito Santo, sendo conduzido pelo Espírito Santo. E essa busca vai ser para sempre. Colocar Deus no centro do casamento de vocês. Assim como no seu negócio, como você tem feito, nos seus treinamentos. Sim. Tudo, gente. Tem uma intercessora no espaço, ela já faz a oração, ela chega, já unge o lugar. Então, a gente também já ora com nossas clientes, a gente ora com qualquer decisão que a gente vai tomar. Quando realmente eu coloquei o Espírito Santo ali para conduzir tudo, foi o que mudou tudo. Eu estou realizada profissionalmente falando, eu estou realizada com o meu casamento e com o direcionamento do Senhor na minha vida e com os propósitos que Ele tem me colocado, que muitas coisas ainda vão mudar.
Sim. pelo direcionamento dele, pela condução que ele está fazendo. Porque todo dia é uma novidade. Uma vez que você está voltado para ele, acabou. Não é mais sobre você. Então, a todo momento, um café nunca é só um café, um almoço Sim. nunca é só um almoço. A gente está tendo sempre a oportunidade de falar dele, de levar ele para outros lugares onde a gente vai. E a gente sempre está no lugar certo na hora certa, né? Sempre tem alguém precisando de uma oração, sempre alguém precisando de uma resposta. Então, por isso que nunca é só um café, né? E é muito lindo o que vocês têm feito, colocando o Senhor como o centro de tudo. Polly, e você acredita que através mesmo da vergonha que você sentia em falar que você era manicure, que você buscou se especializar cada vez mais, trazer para o mercado uma unha mais natural, um alongamento mais naturalista e, inclusive, que tenha refletido no seu espaço? Porque ele é um espaço diferenciado. O espaço Le Polly não remete a um salão ou um espaço que se faça unha. É um espaço totalmente diferente. Você acredita que foi por conta dessa vergonha que você sentia da profissão que você quis elevar e até mesmo trazer uma valorização para a profissão? Exatamente. Muitas coisas, né, eu tenho colocado para o nosso mercado que eu sempre influencio muito as minhas alunas, inclusive, para elas estarem nesse lugar também, porque sozinha, né, não consegue. Uma pessoa sozinha, ela não consegue mudar a profissão. Então, essa valorização, ela inicia a partir de nós. Então, enquanto eu ainda me sentia naquele lugar, nossa, mas eu vou ser manicure, olha, manicure não é valorizado, manicure não ganha bem, manicure não realiza sonhos. Olha. Manicure é aquela que fica ali naquele cantinho do salão, e se sobra dinheiro para cliente, antigamente era assim, se sobrasse dinheiro, ela agendava fazer a unha. Sim. Então, eu sempre estava nessa posição de também... Porque a valorização inicia por nós. Sim, né? As profissionais. As profissionais que se valorizam. Então, eu fui buscar. O que eu fui buscar? Conhecimento. Se você não tiver conhecimento, você não sabe como fazer. A diferença é que a vida, muitas vezes, você aprende fazendo. Agora, as unhas, não. Existe um caminho. Existe uma maneira de você chegar lá. Desde que você esteja aberto para isso também. E desde que você queira se diferenciar. Você fala, poxa, eu não quero ser só mais uma. Isso em qualquer profissão, gente. Que seja para você estar ali numa recepção, que seja para você estar vendendo um produto. Não seja só mais uma. Qual o seu diferencial? O que você pode fazer para que você seja a diferença na vida daquilo que você está fazendo? Não é sobre o produto em si, mas sim o que ele vai transformar. Por isso a esmalteria veio com uma nova característica. Tanto que lá no espaço nós fazemos somente unhas. Eu quis preservar isso, porque é algo que veio de mim, é algo que eu amo fazer. E eu quis preservar, que ali não é um salão onde tem escova de cabelo, não é um salão que tem cílios, não é um salão que tem nada, é porque o propósito é voltado para unhas. Isso. Esse é o diferencial que nós queremos entregar. E não é qualquer unha. E não é só sobre unha. É sobre cura, é sobre libertação, é sobre merecimento. Né? Então, ali, ele ativa o seu merecimento, estar ali naquele ambiente. Né? O sofá mais alto, você fazer o pé, fazer uma massagem, acender uma vela. É se permitir estar ali, entende, gente? Que vai muito além de fazer um pé, vai muito além de fazer somente as mãos. Ali não é um ambiente de fofoca, então ali não tem permissão para isso acontecer. É um lugar de cura de quem está ali dentro e se permite ser curada e para as clientes que chegam também. Quem não se identifica com o espaço, não entende que é isso que ela está buscando, ela não fica, ela não permanece. Porque muitas ainda estão naquela condição da manicure ser mal paga, de ser um ambiente de fofoca, de ser um ambiente que fala mal do outro. Então, ali não tem permissão, não tem legalidade para que isso ocorra. É como se a gente fechasse todas as nossas brechas até ali dentro. Então, essa é a nova construção do que o Senhor tem feito na minha vida profissional, depois que eu coloquei ele como o meu sócio. Sim. Né? Hoje, todo o direcionamento vem dele. Tanto que tem decisões que eu demoro a tomar porque ainda não tenho a direção dele. Enquanto eu não tiver a direção, eu não vou tomar. Então, tem muitas outras coisas ainda que eu tenho de projeto, que ele tem colocado no meu coração, que são coisas que eu também não queria. Né? Ter equipe não era o que eu queria. Eu já tive equipe, eu já desfiz de equipe, porque eu não me sentia pronta para liderar. Né? Você ser um líder, gente, é uma responsabilidade sobre a vida do outro. Sim. Então, você imagina que se a gente já tem inspirações fora, imagina eu lá dentro, né, sendo inspirações daquelas meninas, de alguma maneira. Elas se conectam a mim. Então, tudo vai fazendo sentido quando a gente se coloca realmente à disposição do que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. E olha o impacto, né, que tudo isso teve na sua história. Se você, mesmo você não querendo ter equipe, Deus direcionou você para montar o espaço, que é lindíssimo. Porque não é mais sobre ter mim. Uma equipe. Quando que você conseguiria estar ausente do trabalho? Sim.
para se dedicar ao chamado que o Senhor tem te colocado. Exatamente. Para orar pelas pessoas, estar nos encontros. Cuidar da minha casa. Cuidar da sua casa. Cuidar do meu marido hoje com outro olhar. Então não era se o que pôr você nesse queria. lugar. Não era o que você queria, Não, mas gente. é o que Deus queria para você e que Desde fazia o parte início. do plano. E era, olha que loucura, né? Na minha convicção era o que eu mais queria, só que era o que eu mais fugia. Eu queria tanto aquela família, aquele sonho de quando eu era criança e sonhava com uma família perfeita, de uma família linda, uma família, né, cheia, uma casa cheia. Depois esses sonhos, gente, esses sonhos eles foram morrendo. Porque a gente vai se distanciando do Senhor também. E vai focando no Porque trabalho. a gente foca no trabalho, só trabalho. Tudo aquilo que dinheiro. tudo aquilo que é excesso é a falta de alguma coisa. Olha, Então, a gente tem que parar e refletir qual a proporção que está tomando. E por que você está fugindo tanto daquilo que você nasceu para ser? sim. Por que muitas vezes era o que você queria e você deixou de sonhar? Por que não se conectar com você de novo através de algo que você gosta? Que seja fazer unhas, cílios, cabelo. Que seja fazer uma faxina. Se é o que te conecta. É o que você ama, é onde você vai se encontrar. E o Senhor vai abrindo as portas e te proporcionando novas experiências, novas maneiras de ganhar dinheiro. Desde que seja com o direcionamento dele. Desde que ele esteja no propósito. Sim, e você direciona, né, as mulheres que queiram trabalhar com unha, que já tenha, né, um conhecimento básico de manicure. Ter mais esse momento. E que possa também ter o seu próprio negócio com alongamento de unhas de uma forma natural. Você também ajuda a estruturar, né, o negócio, se a pessoa precisa. Se uma das suas às alunas vezes ela já está há precisar. muito tempo fazendo unha. Poxa, qual que é o próximo passo? Porque isso ninguém ensina para nós. Eu também tive mentores, gente. Eu também tive direcionadores. A Amanda Velha, que é uma delas. Então, ela me ajudou totalmente voltado à conexão espiritual. Olha, Polly, vamos trazer ele para cá. Você vai ver como vai fazer diferença no seu negócio, porque isso aqui já é espiritual, ele já está nesse negócio. Você só precisa realmente trazer ele e honrar. Porque nós já somos quem nós somos, porque ele já deu, ele já morreu por nós. Entende? Ele já pagou o preço. Então, tudo aquilo que a gente puder agregar agora é pouco. É pouco do que a gente pode fazer para falar o nome dele e honrar por aquilo que ele tem nos dado. A vida, a saúde. É tudo dele e tudo volta para ele, né? Nós só estamos usando as coisas que são dele. Exatamente. Porque vai morrer e não vai ficar nada. O que você vai levar daqui? O que realmente vai fazer a diferença na vida das outras pessoas? Então, é sempre o que eu posso fazer de diferente hoje na vida do outro. Por mais que doa. Sim. É servir. O servir é o principal. É se colocar à disposição de servir. E que o Senhor possa nos usar cada vez mais, né, Má? Para que a gente possa realmente estar nesse lugar de servir. Exatamente. Então, eu acho que é isso. Esse é o propósito. Acho que o meu testemunho é exatamente esse. É a convicção daquilo que você é. Sim. Se coloque nesse lugar, nessa posição do que você é, que o Senhor vai te honrar. Sim. E a irmã que está aí do outro lado assistindo e às vezes também está buscando uma resposta do Senhor de uma profissão que você queira estar arriscando, mas você pensa, acho que isso não é para mim, eu acho que isso não vale a pena, isso não dá dinheiro, vai ser só um tampa-buraco. Nós temos aqui um testemunho de luta, de vitória, de dor, mas que Deus fez, né, um testemunho lindo para testemunhar para você aí, que às vezes está se questionando, será que é isso? Será que eu tenho que ir? Será que eu não tenho que ir? E Deus está te mostrando que qualquer profissão que você decidir fazer, se você tiver dedicação, se você tiver amor, propósito e direcionamento do Senhor, você tem tudo para dar certo. Né? Então, é arriscar, colocar o Senhor como centro, como a direção de tudo. E até mesmo se você tem esse bloqueio, esse mesmo bloqueio que a Lê tinha anteriormente com a profissão de manicure, ela dá treinamentos. Se você buscar um direcionamento do Senhor para se especializar cada vez mais em questão de alongamento de unha de uma forma natural, para você também ter uma profissão reconhecida, para você poder ter mais tempo com a sua família, mais tempo para Deus, né? Exatamente, a profissão ela nos proporciona, porque você vai trabalhar com agenda. Trabalhando com agenda, você pode ter essa condição. Olha, eu escolho estar meio período em casa, mas o outro meio período eu também quero trabalhar, eu também quero servir em outros lugares. Se é o seu propósito, né, como diz a mulher de Provérbios, ela é tudo, gente. Ela não é só ficar em casa. Então, a gente também precisa se sentir útil e valorizada. Por isso é tão importante também o trabalho.
E é esse equilíbrio que a grande maioria das Exato. pessoas não tem. De se cuidar, de realmente se cuidar da sua família, cuidar do seu negócio. É encontrar esse equilíbrio e cuidar das pessoas, ter tempo para servir. Sim. E se você quiser o contato da Lê Poli, da Helenir Poli, para estar sabendo mais sobre o trabalho dela, sobre o treinamento que ela dá, sobre a mentoria que ela dá voltada para essa área, a gente vai deixar aqui na descrição o contato dela. E aí, nem que seja para você tirar uma dúvida, né? Se tocou no seu coração... Às vezes é uma conversa, às vezes né? você fala assim, olha, eu tô com esse direcionamento aqui, mas eu tô meio perdida, o que você acha? Estamos aqui para servir, isso. estamos à É disposição. uma irmã do coque que está aberta a ajudar, às vezes a direcionar você para algo que você está com dúvidas, né? Exatamente, às vezes não é aquilo, ou é... Isso. Então, eu posso te ajudar nesse processo também, assim como eu tive ajuda das minhas amigas no direcionamento espiritual, eu também ajudo, que é o mesmo, é a conexão espiritual, não pode faltar. Isso. A gente tem que misturar assim. Isso. Envolva o Espírito Santo nos seus negócios, envolva o Espírito Santo na sua vida pessoal, no seu casamento, nos seus relacionamentos. Então, as mesas que você está sentado, ele tem que fazer parte. Sim. Né? Se permita. E amiga, que mensagem que você pode deixar para as irmãs que estão nos assistindo, que às vezes ela está passando por uma situação difícil e já não vê saída, mas está no fundo do poço, assim como você, assim como eu, nós já tivemos e Deus nos resgatou de lá e colocou num lugar de honra, né? No seu caso, com um casamento restaurado, você com o seu negócio prosperando, crescendo cada vez mais, buscando a direção do Senhor. Você que saiu do interior do Mato Grosso sem perspectiva nenhuma e veio para cá, teve um encontro com Deus. Qual é a mensagem que você poderia dar para as irmãs que estão nos assistindo hoje? Eu acho que, resumindo, assim, tudo aquilo que eu vivi, a única mensagem que eu posso deixar hoje é você buscar esse direcionamento do Senhor para sua vida, seja profissional, seja pessoal, às vezes tem dúvida do que fazer, é pedir direcionamento. É você ali no seu quarto, é você com ele, parar de ficar buscando coisas externas, parar de preencher os seus vazios, as suas coisas mal resolvidas. Então, deixa ele tomar conta, porque é como se todo vazio fosse preenchido por ele. Então, naturalmente, você vai recebendo essa condução do Espírito Santo. Naturalmente. Então, só se permita viver isso, se permita viver esse momento, se permita entender a sua paternidade, se permita estar nesse lugar de filha, de ser protegida, de ser cuidada. E é só o que ele quer. Assim como qualquer pai que quer que o filho seja obediente, que o filho seja obediente, é isso que o Senhor quer. Que a gente esteja em obediência e esteja sensível. Que quando a gente foge do nosso propósito, é como se a gente ouvisse muitos ruídos. Então, estar conectada no seu propósito, nesse direcionamento do Senhor, todo o restante naturalmente vai acontecer. Seja o seu relacionamento, seja o seu trabalho, seja a sua profissão. Então, é se permitir. Se permita para que ele entre mesmo, porque ele vai cuidar de tudo. Indiferente da religião que você estiver. O Espírito Santo precisa fazer parte da sua condição. Sempre pergunte a ele, Senhor, qual que é o próximo passo? Busca na Bíblia, acorda de manhã, faz uma oração antes e busca. Hoje eu tinha que tomar uma decisão de manhã e eu falei, Senhor, e agora? Qual que é a decisão que eu tomo? Olha só. Ele é uma paz que você sente, porque está na Bíblia, não é alguém que te falou. É um direcionamento vindo dele. É isso. Ele está aí, é de graça, né? R$0. Isso. Meninas, então nós chegamos no final desse podcast. Eu queria te agradecer, amiga, pelo seu testemunho lindo. Amém. Que Deus abençoe sua vida, seu casamento, cada vez mais, seus negócios. Amém. Que tudo que você coloque à mão, você possa prosperar. Amém. Eu sei que você já está preparando algo para exaltar cada vez mais o nome do Senhor no seu negócio, dele. Um direcionamento. Esse foi direcionamento mesmo, gente. Acho que o próximo testemunho vai ser sobre Vai isso. Ser em nome de Jesus. Em nome eu de Jesus, creio. as batalhas serão todas guerreadas, porque Amém. quando ele coloca um propósito, vocês vão ver o que é o levante na sua vida mesmo, para as coisas não acontecerem como ele Meu quer. Deus. Mas ele é mais forte. Sim, é nós essa estamos fé. do lado vencedor. Exatamente. Né? É essa e fé que a gente... Deus abençoe tudo, que você Amém. possa pôr a mão, você e o João. Amém. Que Amém. vocês cresçam cada vez mais juntos como casal. Amém. E que todas as ações de vocês reflitam o amor de Deus, reflitam a imagem do Senhor. Amém. E eu quero agradecer pela sua Obrigada amizade, a você. por você me acolher, me ouvir tantas vezes. E hoje eu pude ouvir você e conhecer um pouquinho mais da sua história. Amém.
Amém? Obrigada. Irmãs, eu vou deixar para vocês aí na nossa descrição do vídeo o nosso link do grupo do WhatsApp que se chama Chamadas para este Tempo. Se você tem vontade de participar do nosso grupo para poder pedir oração, para buscar mais direcionamento do Senhor, saber mais sobre os encontros que acontecem aqui na Casa de Esther, seja muito bem-vinda, clique no link, que lá nós temos uma comunidade com mais de 700 mulheres prontas para te acolher, prontas para orar por você, Jejuar batalhar, juntas. jejuar juntas e batalhar as suas batalhas juntas. Inclusive agora as meninas estão fazendo 24 horas de oração entre elas. Então tem uma Cada lista, período vai fazendo. Amém. tem uma lista com todas as irmãs que pediram oração e as irmãs que estão orando de hora em hora pelo propósito de libertação, de vícios, de restauração de casamentos. Então, se você, irmã, precisa de uma comunidade para se sentir pertencente, para falar do Senhor, para estar ali envolvida com os propósitos de Deus, clica no link, faça parte, não deixe essa oportunidade passar. E, mais uma vez, obrigada por estar aqui com a gente, obrigada por fazer parte desse sonho que o Senhor colocou em nosso coração. Que Deus abençoe a sua vida, a sua semana e que eu possa te encontrar no próximo episódio. Amém. Amém. Um beijo, meninas. Muito obrigada e que realmente o meu testemunho de vida possa fazer a diferença na sua. Amém. Obrigada, amiga. Obrigada. Te amo. Te amo.